Olá, meus queridos e amados irmãos e irmãs, a paz de Jesus Cristo, que excede todo e qualquer entendimento, seja em vossa casa, superabunde em vosso lar e família. Meus amados e queridos irmãos, vocês já sabem, eu não tenho estúdio, o lugar mais adequado eu acho que é no meu quarto, por isso que vocês veem o meu armário, alguma coisa assim. Espero que não se assustem. Meus queridos, o outro lugar seria a garagem, mas não fica muito boa a iluminação. E eu também não tenho objetivo aqui de fama. Estamos junto uma coisa com a outra. O objetivo aqui é outro. É propagar o santo evangelho de Cristo. É propagar a, a renovação de mente que Cristo me fez. A nova vida em Jesus Cristo. Propriamente isso. Eu ia aqui dar muitos adjetivos, eu ia aqui, enfim. Vou ficar por aqui que é bem melhor, senão vai ficar maior, muito grande esse vídeo, além do que eu quero. Então, neste vídeo, eu gostaria que todos nós pensássemos, refletíssemos, meditássemos. A ideia aqui não é debater, a ideia aqui é refletir, é pensar, é meditar, é examinarmos, é fazermos um profundo exame de consciência e de coração. Então, a começar por mim. Então, eu quero que cada um que está assistindo esse vídeo tenha este entendimento. Outra coisa, este canal aqui não é para causar, como é que se diz? Tem um nome que agora polêmica, e pronto, não é para causar polêmica, mas é para fazer com que cada um de nós, de fato, venhamos fazer um exame de consciência como cristãos, tá bom? Se somos convencidos ou convertidos, ou se estamos nos convertendo, enfim, é de fato o exame de consciência, né? E se de fato estamos fazendo o exame de consciência, possa ser que tenhamos alguns desconfortos. E isso é bom. Eu falo por experiência própria. Isso é bom. Caso gere esse desconforto, vá à oração. Busque a Deus em oração. Busque o Espírito Santo. E busque a orientação na palavra de Deus. Não busque o que você acha ou deixa de achar, mas busque entender o que a palavra quer lhe revelar pelo Espírito Santo de Deus. Eu acredito que é o melhor conselho que eu possa lhe dar, por experiência própria, tá bom? Dito isto, vamos lá. O título dessa reflexão, dessa meditação, é O Chamado Vai Exigir Tudo de Você. O subtítulo, Quando Cristo Vive em Nós. Esse texto, esse tema e esse subtema, né, temos como textos centrais Gálatas capítulos 2, versículo 20, Epístola de São Paulo, e também Romanos capítulo 6, versículos de número 4 ao 11, e 2 aos Coríntios capítulo 5, versículo 17. Então vamos lá. Vamos pensar juntos? O Evangelho, ele não é uma reforma, como alguns pensam. O Evangelho, ele é uma novidade de vida. O Evangelho, ele precisa causar em nós uma mutação, uma metamorfose, uma transformação. Há uma verdade que precisamos compreender desde o início. Jesus não morreu na cruz para nos tornar para nos tornar, na verdade, né, a nossa velha vida em algo um pouco melhor, ou menos pior, ou menos ruim ou ruim. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar uma nova vida e fazermos viver em novidade de vida, desta nova vida. O evangelho não é Deus pegando aquilo que somos e simplesmente fazendo alguns ajustes,
alguns remendos. O Evangelho, ele é morte, ele é ressurreição. O Evangelho é cruz, o Evangelho é renúncia, o Evangelho é transformação. O Evangelho é Cristo vivendo em nós. O apóstolo Paulo, ele nos escreve na sua epístola aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essas palavras, ela confronta muito a nossa geração, porque muitas das vezes nós queremos Jesus sem cruz, queremos Jesus sem a devida renúncia, queremos a salvação, queremos a bênção, sem a transformação, queremos um cristianismo e um Cristo sem obediência. Queremos que Cristo entre em nossa vida, mas não queremos que Ele governe nossa vida. Queremos que Jesus cure nossas feridas, mas não queremos que Ele confronte os nossos pecados. Queremos o consolo do Cristo ressurreto, mas nem sempre ou quase nunca queremos a cruz que Ele nos oferece, ou a troca da cruz, não é? Que Ele também assim nos concede, nos oferta. Mas o chamado de Jesus, ele é muito profundo. Ele é muito mais profundo do que nós pensamos. Ele não nos chamou você, a mim, a nós, apenas para frequentarmos uma determinada igreja. Ele nos chamou para morrermos para nós mesmos e vivermos para Ele. Jesus disse, segundo o Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 9 e versículo 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Diante disso, nós precisamos entender que o chamado, ele vai exigir tudo de cada um de nós. Existe uma dimensão de chamado, ou do chamamento cristão, que muitas pessoas não compreendem. O chamado vai exigir de você, de mim, de nós. Vai exigir as nossas agendas, vai exigir os nossos planos, vai exigir os nossos relacionamentos, vai exigir os nossos desejos, vai exigir sobre a questão do nosso orgulho e vai exigir sobre a nossa capacidade também de perdoar, vai exigir a nossa disposição de obedecer quando ninguém estiver vendo, e em alguns momentos de todas essas exigências nesse chamado, o chamado vai exigir que você, que eu, que nós falemos de cura enquanto ainda estamos sangrando ou sendo curados. Isso não significa fingir que não existe dor, significa compreender que a nossa dor não precisa ser o fim da nossa missão. Paulo, ele conhecia muito bem essa realidade. Ele enfrentou perseguições, ele enfrentou prisões, ele enfrentou rejeições, ele enfrentou enfermidades, ele enfrentou perigos, ele enfrentou sofrimento, e mesmo assim ele continua anunciando Cristo, como está escrito, descrito, prescrito, revelado a cada um de nós na palavra de Deus, em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 8, quando diz, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Observemos, pressionados, mas não destruídos. Feridos, mas ainda de pé. Perseguido, mas ainda anunciando. Há pessoas que pensam, quando minha vida estiver perfeita, então vou servir a Deus. Mas talvez Deus queira usar justamente a minha, a sua, a nossa história, a sua, a minha, a nossa história. Não porque nós sejamos os filhinhos perfeitos, preferidos do papai, mas porque a graça de Deus se manifesta nos vasos frágeis,
feridos, machucados, nos vasos então nas suas condições mais miseráveis. Paulo declara em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Nós, vasos frágeis de barros, frágeis, passíveis de serem quebrados. Talvez você, meu irmão e minha irmã, esteja passando por alguma luta e ainda assim continua sendo instrumento de Deus. E isso é possível. Você pode estar chorando e ainda assim orar por alguém para que este alguém seja consolado. Você pode estar enfrentando uma enfermidade terrível, até mesmo sem cura para os homens, e talvez não vá, nem Cristo vá lhe curar, não porque não quer, mas porque até então você será recolhido como uma rosa para o seu jardim, mas ainda assim, ainda diante desta enfermidade, você talvez precise ser um instrumento, aonde quer que você esteja, para declarar sobre o outro que Cristo continua sendo o Senhor e um Senhor que cura. Você pode estar cansado e ainda assim dizer: eu não vou abandonar Jesus. Ser cristão, além de tudo isso, é perdoar aquilo que para nós, na visão e na ótica humana, é imperdoável. Existe uma das maiores dificuldades, essa na verdade, né? É uma das maiores dificuldades na vida do cristão, que é o perdoar. Não é difícil perdoar quem pediu desculpa. Não é tão difícil perdoar quem reconheceu o erro. Difícil é perdoar quem não pediu perdão. Difícil é perdoar quem nos feriu de forma profunda. Difícil é perdoar aquilo que, humanamente falando, parece imperdoável. Mas então é necessário olharmos para a cruz. Pois quando olhamos para a cruz, percebemos, se assim nós olharmos, não é, de maneira espiritual, ou de uma forma olhando para dentro de nós, fazendo um exame de consciência, quando olhamos para a cruz, percebemos uma coisa: que Deus nos perdoou quando nós mesmos não nos perdoaríamos. Ou melhor, que nós não merecíamos e ainda não somos merecedores, mas ainda assim Ele nos concede perdão. Paulo escreve isso em Romanos capítulo 5, versículo 8, aliás, ele nos traz um alerta. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É por isso que muitos cristãos precisam rever essa questão. Nós não somos salvos porque éramos ou somos bons. Fomos alcançados porque Deus é misericordioso, piedoso, compassivo, clemente. Logo, se dizemos que somos cristãos, carecemos também conceder o perdão. Quem diz quem perdoa é Deus não é cristão, pois esta história não é cristã, não condiz com o Deus bíblico, não condiz com Cristo. Quem diz que crê em Jesus, quem diz que crê em Deus, quem diz que acredita no Pai, Filho e Espírito Santo, quem faz orações, quem ora o Pai Nosso principalmente, entre outras orações, mas na hora do perdoar diz: quem perdoa é Deus, eu só desculpo, não é cristão, não se converteu, não entendeu, não compreendeu até então o que significa a cruz, o cristianismo, ainda que carregue no seu peito um crucifixo, ou ainda que tenha um altar com um crucifixo na sua casa, o tal ainda é orgulhoso, presunçoso, e ainda o Espírito de Deus não habita nele. O que habita é um espírito humano, mundano e profano e pagão. Logo, a pessoa está se enganando. Mas se hoje esse vídeo está servindo para nos despertar, já disse e repito, a começar por mim e de mim, então que façamos esse profundo exame de consciência e hoje peçamos a Deus esta graça de perdoarmos o imperdoável, pois Ele nos perdoou e nós não somos bons como achamos ou supomos que somos.
tão justos, pois não somos de fato. Se somos hoje justos, é pelo Cristo que nos justifica, pois ele é o justo. Se somos considerados ou chamados de santo, é porque ele é santo e é ele que nos santifica. Mas a plenitude da justificação e a plenitude da santificação se dará unicamente na glória, quando estaremos diante dele e o veremos como ele verdadeiramente o é. E dito isto, o apóstolo Paulo não, o evangelista Lucas nos traz uma palavra de Cristo no capítulo 11, versículo 4, quando o próprio Jesus diz, perdoando-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve. Isso está na oração do Pai Nosso. Muitos fazem a oração do Pai Nosso e não faz essa profunda reflexão. Faz de boca e não sabe o que ela está dizendo. Então, quando a partir de hoje você for ao Pai Nosso, faça uma profunda reflexão. E Pedro, ele perguntou a Jesus, concernente ao perdão, que quantas vezes devíamos perdoar, e Jesus respondendo, e ao mesmo tempo ensinando a Pedro e aos demais apóstolos, com respeito ao perdão, Jesus deixa claro que o perdão ele não é limitado a uma contagem humana, a uma condição humana. Ao contrário, ele é limitado. Como está escrito lá no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 18, do versículo 21 ao 22. Perdoar não significa dizer que o que nos fizeram foi certo. Perdoar não significa permitir também que alguém continue nos destruindo. Mas perdoar significa entregarmos a justiça nas mãos de Deus e deixar de carregar dentro de nós aquilo que nos prende ao passado. É nos libertar e libertar o outro. Há pessoas que já saíram da situação, mas a situação ainda não saiu delas. E se faz necessário que saia também a situação, saia de nós. O acontecimento terminou, acabou. Mas a pessoa continua vivendo aquilo todos os dias. Mas hoje Cristo quer nos libertar desta área, pois isto não é dele. Isso não é do seu espírito, isto é maligno. Há um livro que eu li, se não me foge da memória, no dia em que Deus foi dormir, onde o escritor era um judeu, ele disse para a família dele que a partir daquele momento ele estava perdoando Hitler. A família ficou ali abismada, criticando de todo quanto foi forma, mas ele deu a resposta à família. Ele disse que se ele não perdoasse Hitler, ele iria continuar dormindo com Hitler. Então ele precisava perdoar Hitler para dormir sem Hitler, para dormir sozinho, para de fato dormir, para não ficar ali se remoendo, se contorcendo, se torturando. E talvez seja esse o caso seu e de tantos outros, como também já foi um dia o meu próprio caso. Mas louve a Deus que eu descobri ainda em vida e posso dizer que gozo da paz. Não quer dizer que esqueci, que deu, não, que eu não tenho amnésia e nem Alzheimer. Mas a lembrança não dói. E se eu precisar falar com a pessoa, não me incomoda, não me traz mais desconforto. O mundo, meu querido, não precisa apenas ouvir que nós somos cristãos. Ele precisa ver. Há uma frase atribuída a São Francisco de Assis que diz, né, que prega o evangelho e se for necessário use as palavras. Ou seja, viva o evangelho. Que a minha, as nossas vidas seja a própria pregação do evangelho. Talvez um dos maiores problemas do cristianismo contemporâneo seja este. Falamos muito sobre Cristo, mas demonstramos muito pouco do Cristo. O mundo não precisa mais ouvir que somos cristãos. O mundo quer ver, precisa ver, e anseia ver, necessita ver, procura ver, e estão procurando é Cristo. Jesus disse no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 5, versículo 16, assim brilha a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai. O mundo precisa ver Cristo na maneira como tratamos nossa família, na maneira como respondemos quando somos ofendidos, quando somos até então injustiçados. O mundo precisa ver a nossa forma, a nossa maneira como nós trabalhamos, na maneira como tratamos os mais necessitados, os mais carentes, na maneira como nós perdoamos aquele que nos ofende, na maneira como lidamos com o dinheiro, na maneira como enfrentamos as nossas enfermidades, na maneira como reagimos quando ninguém nos aplaude ou não reconhece os nossos esforços. O Evangelho precisa deixar de ser apenas discurso de tribuna, de altar, de presbitério, de púlpito, e tornar-se vivo naquele que o pronuncia, o anuncia. Não mais a vestimenta, não digo para ir, e quando eu falo da vestimenta, não estou dizendo agora que vamos nos vestir de maneira, desregrada, não é isso, né? Mas o mundo precisa ver muito mais e além disso, e isso também faz parte, a modéstia faz parte, uma vida e também uma forma de se vestir de maneira modesta também condiz. Pedro escreveu que devemos viver de maneira que aqueles que observam a nossa conduta possam perceber a esperança que existe em nós. Isso está lá na Epístola de 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 15 e 16. A nossa vida necessita ser uma pregação. Como eu disse, da frase que é atribuída a São Francisco de Assis. A convenção, meus irmãos, ela exige de nós uma mudança de mente, uma mudança de caminho, uma mudança de direção e, com isso, uma mudança de vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se de fato fomos convertidos e estamos convertidos, a nossa mente precisa estar renovada. Logo, se temos uma mente renovada, temos também um coração renovado, somando-se assim, as nossas ações agora não são mais de outrora, pois aonde abundou o pecado, agora superabunda a graça. Aonde nós agora, se vivíamos uma vida totalmente desregrada, desvairada, desvarida, totalmente perdida, não é? Agora passamos a viver uma vida em santidade, em santificação. Observe que o apóstolo fala sobre renovação de mente. A conversão, ela começa na mente, no coração. Ela precisa alcançar o nosso interior, no tudo e no todo nosso, para que assim venha produzir fruto, e fruto que viva. E esse fruto precisa nascer em nós. Essa semente do Evangelho precisa gerar em nós fruto. Não é apenas uma mudança de religião. Não é apenas uma troca de igreja. Não é apenas começar a frequentar cultos ou missas diferentes. É permitir que Cristo transforme quem somos. Quem de fato nós somos e não queremos reconhecer, e não queremos encarar quem somos, e às vezes nós somos o próprio demônio, que dizemos sair dos outros, mas ele está em nós e ele somos nós. Eu falo isso a começar por mim, eu mesmo assim já o fui. Zaqueu encontrou Jesus e a sua vida foi mudada e transformada. Isso está no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. A mulher samaritana, quando ela encontra Jesus e ela sai de imediato, anunciando aquilo que havia experimentado. Isso está lá no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 4. Saulo, quando tem um encontro com Cristo no caminho de Damasco, aquele homem perverso que perseguia os cristãos, terrível, tornou-se Paulo, o apóstolo de Cristo, o apóstolo dos gentios. E isso está lá escrito no Atos, no capítulo de número 9. Quando Cristo entra verdadeiramente na história de alguém,
alguma coisa precisa mudar e começa a acontecer. Isso aconteceu na vida do José Claudevan dos Santos, podre, imundo, impuro, insano, lunático, fanático, religioso, louco, tolo, endemoniado. Mas quando ele teve um encontro com Cristo, algo nasceu. Ele teve vida, ele está tendo vida, tendo paz, uma paz que nunca teve. Hoje ele está aqui anunciando neste vídeo uma paz e uma vida que não consegue explicar para seu ninguém, ainda que ninguém acredite e dê crédito. Quem o conheceu em outrora, talvez seja o espinho na carne que o José Claudevan, que sou eu, que vos fala, tenha que carregar, que talvez tenha sido o espinho da carne de Paulo, que mesmo convertido, passou até a sua morte, muitos ainda não acreditavam que ele tinha sido convertido. Mas ainda assim, ele de fato foi, e Deus foi a sua justiça, Jesus foi a sua justiça na verdade. As renúncias, elas se tornam pequenas quando sentimos saudades de Jesus. Existe uma frase que precisa entrar profundamente em nosso coração e nossa alma. Nenhuma saudade dói mais do que a saudade de Jesus. Quando Cristo se torna o nosso maior tesouro, determinadas coisas começam a perder o brilho. Não porque não sentimos tentações, não porque não temos memória do passado, não porque nunca somos tentados a voltar, mas porque descobrimos algo infinitamente maior. E o que é ou quem é Jesus? O apóstolo Pedro, no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 6, versículo 68, diz assim: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. E é isso. Quando descobrimos quem Jesus é, começamos a entender que algumas portas que Deus fechou não precisam ser reabertas, ou serem reabertas. Algumas coisas que Deus tirou da nossa vida não precisam voltar. Alguns ambientes dos quais Ele nos tirou não são mais nosso lugar. Alguns comportamentos que pertenciam à velha vida não combinam com a nossa nova vida, com a nossa nova identidade. A velha natureza sempre tenta voltar. Aqui precisamos ser muito realistas. Ser cristão não significa que nunca mais haverá ou teremos lutas. A velha natureza, ela sempre vai tentar ressurgir. Os velhos hábitos, eles vão sempre bater a porta. As velhas lembranças vão sempre aparecer na mente. As velhas tentações vão sempre estar ali batendo, retornando, se chegando. Mas existe uma verdade poderosa. Quando de fato encontramos Jesus Cristo, Ele nos convertemos. O velho homem foi crucificado com Cristo na cruz. E quando Ele ressuscitou, também nós ressuscitamos uma nova criatura. Paulo escreve muito bem isso em Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais servimos mais ao pecado como escravo até então, como escravo que éramos. Perceba, Paulo não está dizendo que você, que eu, que nós não seremos tentados, mas ele está nos dizendo que o pecado não precisa mais ser o nosso Senhor, e nós não precisamos mais ser escravo dele como outrora. Essa é uma diferença fundamental desta nova convenção, aliás, desta convenção e desta nova criatura, dessa nova pessoa, dessa mutação, dessa nova mente, dessa nova maneira de pensar e de sentir. O pecado pode bater a porta, mas não é mais o dono da casa. O pecado pode bater, a tentação pode aparecer, o passado pode chamar, mas você, eu, nós, não somos mais obrigados e nem forçados a abrir as portas.
Porque a nossa identidade mudou, a sua identidade mudou, a minha identidade mudou, a nossa identidade mudou, e não importa o que os outros achem ou deixem de achar, pensem ou deixem de pensar. O apóstolo Paulo nos traz uma clareza em Romanos capítulo 6, versículo 11, quando fala assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. O pecado perdeu o domínio. Cristo não veio apenas para retirar a culpa. Cristo, ele também veio para dominar o pecado, tomar o domínio e as rédeas e arrancá-los de nós. Pois por isso o apóstolo Paulo pergunta em Romanos capítulo 6, versículo 1, que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus aumente? Não, não permaneceremos no pecado. Pois vem a resposta do próprio apóstolo que lhe responde: de modo nenhum. Graça não é autorização para continuarmos na imundícia. Graça é poder para vivermos uma nova vida, em novidade de vida, em tudo e em todas as coisas. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Talvez você precise ouvir isso hoje, meu irmão, como eu precisei ouvir. Você não é mais aquilo que era. Não precisa ser mais aquilo que você era, assim como eu também. Se verdadeiramente Cristo está em você, em mim, em nós, a nossa identidade não está mais presa ao nosso passado, ao que fomos, ou deixamos de ser, ou ao que éramos. O apóstolo Paulo nos escreve em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez ou se faz novas. Isso não significa que nós vamos apagar agora a nossa história. Significa que a nossa história não tem mais autoridade para definir o nosso destino, o nosso futuro, muito menos o presente. Você pode ter sido, assim como eu fui, o pior dos pecadores, o pior do demoníaco, mas não precisa continuar vivendo como escravo do pecado, como escravo do demônio, como escravo da carne, da carnalidade, do mundanismo. Você pode ter errado feio, como eu também um dia já o fiz, mas não precisamos mais permanecermos no erro. Você pode ter caído como eu também caí, mas você pode se levantar pela graça de Deus como eu me levantei. Você pode ter perdido muito, mas ainda pode encontrar tudo em Cristo, pois Cristo é o nosso tudo. Quem tem Cristo já tem tudo. Pode faltar tudo, mas em Cristo já alcançamos tudo, que é a liberdade de nossa alma, a liberdade do nosso espírito, a paz de mente, a paz de espírito, a tranquilidade que entra não só no corpo, na alma e no espírito, mas que também adentra em nossa própria natureza carnal e nos faz crescer tão santo e mais próximo dele está, assim como outros já com eles estão. É dizer o que eu vou dizer agora, me atrever a dizer, que eu gostaria que você dissesse, como eu digo para mim, todos os dias: já estou crucificado com Cristo. Quando vem alguns pensamentos e algumas vozes que se ressoam ainda em meus ouvidos. Voltemos ao Gálatas capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo nos alertando de novo pelo Espírito Santo: já estou crucificado em Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essas palavras, ela precisa destruir o orgulho espiritual, porque ser cristão não nos faz melhor do que ninguém. Eu não olho para alguém e digo: eu sou melhor do que essa pessoa. Não. Eu olho para alguém e gostaria que você também o fizesse, e reconheço que, assim como eu, ela também precisa alcançar da graça desse Deus, desse Senhor, desse Cristo, e ter a vida que eu hoje tenho, de gozo celeste, ainda que esteja nesta terra. Paulo nunca construiu sua identidade sobre sua própria justiça.
Ele reconhecia sua necessidade de Cristo. A salvação produz humildade. Quem realmente entende a graça não vive apontando o dedo para os outros dizendo: se não fosse a graça de Deus, eu não estaria aqui. Não. É o contrário. Não é? Quem realmente entendeu a graça não aponta os dedos. Mas ele faz o contrário. Ele diz: se não fosse a graça de Deus, eu não estaria aqui. Quem reconhece a sua miséria sabe que se não fosse a graça de Deus, ele não estaria onde está hoje. Eu digo, se não fosse a graça de Deus, eu, José Clodoevando dos Santos, não estaria aqui onde estou hoje. Por isso que eu não aponto o dedo, porque antes eu quero, quando eu olho para o outro e vejo o outro caindo, eu quero só dizer, cuidado, porque eu já fui por aí, me arregacei todinho, me estrupei todo. Quando eu estou gravando este vídeo, não quero ser melhor do que você, meu irmão, que talvez esteja na condição que eu estive, e que tantos outros santos da história estiveram. Mas eu estou a dizer, se não fosse a graça de Deus, eu não estaria aqui hoje. E essa mesma graça, o Senhor quer te dar, quer derramar sobre você e quer que você viva nela. Cristo não nos chamou para também, sermos apenas, ou vivermos apenas em um círculo religioso. Jesus não passou sua vida isolado daqueles que a sociedade desprezava. Ele se aproximou dos enfermos, dos pobres, dos pecadores, dos rejeitados, de quem eram considerados indignos. Comeu com pessoas que os religiosos desprezavam. Tocou em leprosos. Conversou com pessoas marginalizadas. Recebeu pecadores. E fez isso sem negociar a sua verdade. Essa é uma diferença importante do Cristo. Jesus acolhia o pecador, mas também dizia: vai e não peques mais. Podemos refletir isso no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 8, versículo 11. A igreja não pode ser apenas um lugar onde as pessoas que já conhecem Cristo se reúnem. A igreja também precisa ser um lugar de acolhimento, restauração, discipulado e também missão. Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Isso está lá no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 5, versículo 31. Se Cristo veio buscar os perdidos, nós também precisamos, que já fomos um perdido, sairmos em busca daqueles que estão perdidos. Porque eu sou um desses que Jesus tocou. É por isso que eu digo, se estou aqui, repito, é por causa da graça de Deus. Porque se não fosse a graça de Deus, eu não estaria aqui. Eu gostaria que você também, um dia, ou a partir de agora, possa dizer isso também e viver também. Não só de experiência, mas de ter esta vida, viver esta vida. A Bíblia, ela não é um conto de fadas. Quando começamos a compreender o Evangelho, percebemos que a Bíblia não apresenta uma vida sem sofrimento. A Bíblia, ela apresenta uma fé que atravessa sofrimentos. Jó sofreu, Davi chorou, Jeremias lamentou, Elias ficou profundamente abatido, depressivo, Paulo foi perseguido, Pedro enfrentou dificuldade, os apóstolos foram perseguidos e o próprio Cristo foi rejeitado, humilhado, crucificado e morto. O cristianismo não promete ausência de sofrimento, de lutas, de batalhas, de dores, de lágrimas, enfim. Mas ele promete a presença de Deus no meio de tudo isso. O salmista nos revela no Salmos 23, verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale, observe,
O salmista não disse que o vale não existiria, disse que Deus estaria conosco, disse que Deus estaria com ele, disse que Deus estaria com cada um de nós no vale. Você pode estar doente e ainda assim declarar que Cristo é Senhor, e sim um Senhor que cura. Precisamos ter cuidado para não transformarmos a fé em uma fórmula. A fé cristã não significa negar a realidade. Se estamos doentes, podemos pedir cura, podemos orar, podemos clamar, podemos declarar com confiança em Deus, a nossa confiança em Deus, a cura. Mas a nossa esperança não está apenas em receber a cura física, mas a nossa esperança está em Jesus Cristo. Paulo tinha uma franqueza que pediu a Deus que retirasse, né, dele alguma coisa. 3 vezes ele pediu. E a resposta ele teve. Ele pedia que tirasse o quê? O seu espinho na carne. E a resposta ele declara em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que o Senhor disse para ele: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E isso é profundo se pararmos para refletir de maneira coerente. Paulo não deixou de confiar porque continuava enfrentando aquelas fraquezas. Pelo contrário, ele descobriu que a graça de Deus era suficiente. Portanto, se hoje você, meu irmão e minha irmã, meu amigo, está enfermo, continue orando. Se está esperando um milagre, continue crendo. Se ainda não recebeu a resposta que deseja, continue confiando. Se a sua enfermidade porque a sua enfermidade, ela não cancela a sua identidade em Jesus Cristo. Se a sua dor, ela não cancela a sua fé. E a sua lágrima não significa a ausência da presença de Deus. E ainda que venha a morte, ela não é o fim. E isso é cristianismo. Isso é ser cristão. Isso também faz parte da convenção. Não é sobre sentir, é sobre saber quem você é. Há dias em que você vai sentir vontade de orar. Haverá dias em que não sentirá vontade de orar. Haverá dias em que a Bíblia permanecerá viva em suas mãos. Mas haverá dias em que a Bíblia permanecerá até então fechada. Haverá dias em que você terá dificuldades para se concentrar, para mentalizar, para refletir. Haverá dias de alegria, de riso, de gozo, mas haverá dia de lágrimas, de dores. Mas a nossa fé não pode depender apenas dos nossos sentimentos humanos, do nosso emocionalismo. O apóstolo Paulo nos alerta sobre isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, como já lemos, e agora repetindo. Andamos por fé e não pelo que vemos. Você precisa aprender, nós precisamos, carecemos aprender. Eu não estou confiando no que sinto ou deixo de sentir. Eu estou confiando no que Deus disse na sua palavra. Ela é que me sustenta. E é ela que me traz a identidade em Cristo. Pois a identidade em Cristo é uma arma contra tudo, inclusive o nosso passado. Quando o passado disser, você ainda é aquela pessoa, responda, não, estou em Cristo. Quando a culpa disser, você não pode mudar, responda, Cristo fez nova toda a criatura. Quando a tentação disser, você precisa voltar, responda, o pecado não é mais meu Senhor. Quando o medo disser, você não vai conseguir, responda, minha força vem do Senhor. Quando o inimigo tentar lembrar quem você foi ou deixou de ser, ou quem era, lembre-o de quem Cristo é.
O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 4 e versículo 4, nos escreve: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Não demos lugar ao diabo. Paulo nos escreve em Efésios capítulo 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo. Isso significa que precisamos vigiar. Não podemos brincar com aquilo que Deus nos chamou a abandonar e abandonamos. Não podemos alimentar aquilo que queremos matar. Não podemos ficar alimentando uma tentação e depois pedir a Deus forças para vencê-la. Precisamos tomar decisões. Se determinado ambiente constantemente nos leva ao pecado, talvez seja a hora, agora já o momento de sair do tal ambiente, do tal lugar. Ou se determinada amizade constantemente nos afasta de Deus, precisamos rever estas relações. Se determinadas práticas alimentam a nossa velha natureza, precisamos abandoná-las. Jesus falou de maneira radical sobre isso, como está escrito no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 5, versículo 29, se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Jesus não estava usando uma linguagem forte para, até então, ensinar uma verdade, né? Jesus estava usando uma linguagem forte para, de fato, alertar e abrir os olhos para a verdade. Trate o pecado com seriedade. Só volta à vida do pecado aquele que o alimenta. Só volta à vida aquilo que você dá a ele combustível. A velha natureza não deve ser alimentada. Se alimentamos a carne, fortalecemos aquilo que pertence à velha vida. Se alimentamos o espírito, fortalecemos nossa caminhada com Deus. Paulo escreveu em Gálatas capítulo 5, versículo 16, andai pelo espírito e jamais satisfaçais os desejos da carne. Pergunte a si mesmo, como eu também de contínuo me pergunto, o que estou alimentando? O que entra pelos meus olhos? O que entra pelos meus ouvidos? O que tenho conversado? Com quem tenho conversado? Que conteúdos consumo? Que ambientes frequento? Que pensamentos cultivos? Que desejos eu estou alimentando? Porque tudo aquilo que vou alimentando, consumindo, se não de acordo com a vontade de Deus, ou se foi da onde o Senhor já nos tirou, saiba que tudo aquilo que alimentamos, ele vai tomar uma proporção gigante que pode ser que nós não consigamos mais vencê-lo. Logo, devemos nos despojar por completo do velho homem. O apóstolo Paulo nos escreve em Colossenses capítulo 13, versículo 9, não mintais uns aos outros, pois vos já despojeis do velho homem com suas práticas. Depois ele apresenta a nova maneira de viver. Isso significa que conversão não é apenas deixar algumas coisas, é também vestir novas atitudes. É abandonar a mentira e buscar a verdade. É abandonar o ódio e aprender a amar. É abandonar a vingança e aprender a perdoar. É abandonar o orgulho e aprender a servir. É abandonar a impureza e buscar a santidade. É abandonar a arrogância e aprender a humildade. Não basta tirar o velho homem. Precisamos viver como um novo homem. Quando falo homem, estou falando do ser humano, homem e mulher, tá bom? Não estou falando só de um sexo, mas estou falando no quesito humanidade. Então, se você é um homem, você é uma mulher, é para você esta mensagem, esta palavra.
Andar em novidade de vida, como está em Romanos capítulo 6, versículo 4, como deixou lá escrito o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, diz que fomos sepultados com Cristo pelo batismo para que andemos em novidade de vida. Essa expressão é poderosa, novidade de vida. Não é apenas um novo discurso, é uma nova caminhada, é um novo coração, são novas prioridades, são novos valores, nova direção. Talvez as pessoas que você conhece ou que conheciam você antes percebam uma mudança. Talvez algumas não entendam, talvez algumas até zombem. Não importa, não interessa. Talvez algumas acreditem ou não, problema delas. Você, eu, nós não fomos chamados para continuarmos sendo a mesma pessoa, para agradarmos quem conhecíamos ou quem deixamos de conhecer na nossa antiga vida, no nosso velho homem. Nós fomos chamados para vivermos agora de acordo com a vontade de Cristo e seguirmos a Cristo. E se para isso for necessário perdermos as amizades, deixarmos as amizades, que assim o seja, mas agrademos a Deus e sigamos a Cristo, pois esse de fato é quem nos quer nosso bem e quem verdadeiramente nos ama no todo e no todo. E queiram crer ou não, quem nos conhecia, o problema é deles. Oremos para que eles também convertam-se e tenham um encontro com esse Cristo, que é muito mais e além do que a questão da religiosidade, mas é vivo e real e Senhor. Que assim como nos remiu, que venha também remir a todos aqueles que zombam de nós e não creem em nós, e que esse de fato, encontrando esse Cristo, tenham também esta novidade de vida e logo venham entender o que de fato está ocorrendo ou ocorreu com você, comigo e com cada um de nós. Quando Deus transforma, Ele não faz apenas uma reforma. Imagine uma casa completamente destruída. Você pode pintar as paredes, pode trocar as cortinas, pode colocar móveis novos, mas se a estrutura continua comprometida, você apenas esconde os problemas. É um sepulcro caiado. O velho homem não veio pintar na nossa velha casa. O Evangelho, ele veio transformar este velho homem, esta velha casa. O Evangelho, ele veio nos dar uma nova vida, uma nova chance, uma nova oportunidade. Por isso Jesus disse a Nicodemos, no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 3, versículo 7, é necessário nascer de novo. Nascer de novo não significa simplesmente melhorar. Não significa maquiar, significa nascer. Não significa ser hipócrita, ser um ator. Ser hipócrita é ser um ator. Mas é nascer de novo. É de fato viver uma mudança total. É por isso que o cristianismo verdadeiro, ele produz transformação. E isso pode trazer dores e inquietações, mas são necessárias. É um remédio amargo, mas é um remédio que traz cura e salvação. E para isso a cruz deve ser o centro. Não podemos falar de uma nova vida sem falar de cruz. Porque a nova vida nasce da morte de Cristo. Isaías anunciou isso, não é? Quando Isaías anunciou sobre o servo sofredor, em Isaías capítulo 53, Paulo anunciou isso lá, apóstolo Pedro, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 24, quando ele diz lá, ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Agora sim, Paulo declarou que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo do 3 ao 4. E Jesus venceu a morte.
Essa é a nossa esperança, essa deve ser a nossa esperança, precisa ser a nossa esperança. Não estamos seguindo um ídolo morto, um líder morto, não somos fã de alguém morto. Cristo ressuscitou, estamos seguindo um Cristo ressuscitado, ressurreto, vivo e real. O Cristo que nós vemos pregado em um madeiro, que é uma obra de arte, é para trazer à nossa memória o sacrifício do amor e da graça de Deus para conosco, para que não esqueçamos das maravilhas do Senhor e da sua graça divina, para nunca mais voltarmos ao lamaçal do lodo da onde um dia ele nos tirou e nos arrancou, pois ele lançou no esquecimento, no abismo, nosso pecado, e o único que lança em rosto nossos pecados é Satanás e todos aqueles que o servem, ainda que se rotulem como cristão, mas não são. A ressurreição é a prova de que a morte não tem a última palavra. Jesus morreu, mas também ressuscitou. E isso muda tudo. Por isso, quando atravessamos os nossos próprios sepulcros, podemos lembrar: Deus ainda pode fazer nascer vida onde parecia existir apenas morte. Lembre da visão do profeta Ezequiel, do vale de ossos secos. Eu fui assim, eu estava assim. Se você está assim, meu irmão, Deus pode ainda fazer fazer com que esses ossos se juntem e criem tendões, criem nervos, criem carne e se faça um novo corpo, e que nesse novo corpo haja um espírito de vida, mas agora um espírito de vida de fato, da verdadeira vida em Deus, do Espírito de Deus, um novo coração. Talvez exista uma área de sua vida que precisa hoje morrer, ser morta. Talvez, por mais difícil que seja, mas talvez seja um sonho, uma esperança, uma relação, uma questão de vida espiritual, uma vontade de continuar em alguma coisa. Entregue tudo a Cristo. Não determine antecipadamente aquilo que Deus pode fazer. Não determine antecipadamente aquilo que Deus pode transformar. Não determine antecipadamente aquilo que Deus pode mudar. Não determine antecipadamente aquilo que Deus pode fazer ressuscitar, mas agora transformado, restaurado, moldado, mudado para a glória dele. Você não foi chamado para ser perfeito, assim como eu, mas para sermos transformados, para um dia sermos transladados para a glória do Senhor. Existe uma diferença entre perfeição e santificação. Enquanto estivermos nesta vida, continuaremos enfrentando lutas. Mas na primeira epístola de João, no capítulo 1, em versículo 8, São João nos diz: se dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos. Mas o mesmo evangelista, o mesmo apóstolo João, ele aponta para Cristo como nosso advogado no capítulo 2 da sua mesma epístola, no versículo 1. Então não use a sua imperfeição como desculpa para permanecer no pecado. Quando cair, levante-se. Quando errar, arrependa-se. Quando pecar, confesse. Quando fraquejar, volte para Cristo. Provérbios diz, no capítulo 24, versículo 16, o justo cai 7 vezes e se levanta. O cristão não é aquele que não cai, mas o cristão é aquele que, pela graça de Deus, não faz da queda a sua morada, a sua habitação. Pois, haja vista, Cristo nos chamou para viver como justificado. Deus não nos chamou para vivermos permanentemente condenados, quando Cristo nos ofereceu reconciliação.
Em Romanos capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo, pela inspiração do Espírito Santo, nos lembra, nos traz a memória que nós somos, né? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa aprender, meu irmão, nós precisamos aprender a vivermos a partir daquilo que Cristo fez. Não para conquistar o amor de Deus, mas porque já foi alcançado, já fomos, né, alcançados pelo amor de Deus, que é o próprio, que onde a sua tipificação e representação do seu amor está na própria pessoa do Cristo. Não obedeçamos para comprar a salvação, mas nós obedecemos porque já somos salvos no Senhor pela sua graça e misericórdia. Não sirvamos para recebermos amor, mas o sirvamos porque nós já fomos amados primeiro, pois o amor de Deus, como eu já disse, é o próprio Cristo no seu sacrifício. Quando você, meu irmão e minha irmã, entender a graça de Deus e a graça que foi derramada sobre nós, você, eu, nós pararemos de negociar com o pecado e de brincar com ele. Quem compreendeu o preço da cruz não trata o pecado como brincadeira. O apóstolo Pedro nos adverte na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as paixões que tenhais anteriormente. E ele continua nos chamando à santidade. Por quê? Porque fomos comprados. O apóstolo Paulo nos escreve em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Fostes comprado por preço. E qual foi o preço? O preço de sangue. Que sangue? O sangue de Cristo. E que sangue é esse? O sangue perfeito, o sangue do amor de Deus, da graça de Deus, da graça salvífica. Então nossa vida não pertence mais ao mundo e ao seu mundanismo. Não pertence mais ao pecado. Não pertence mais ao ego. Ou não deve mais pertencer ao nosso ego. Mas nós devemos, no nosso todo e no nosso tudo, pertencermos a Cristo Jesus. O mundo precisa ver uma igreja que vive o que prega. Talvez a maior pregação que podemos fazer seja a nossa própria vida. Quando alguém pergunta, como você consegue perdoar? Podemos responder, porque Cristo me perdoou. Quando alguém nos perguntar, por que você continua esperando? Podemos responder, porque minha esperança está em Cristo. Quando perguntarem, por que você não voltou para aquela vida de antes? Podemos responder, porque encontrei algo muito melhor. O que é isso? Ou quem é isso? Jesus. Quando nos perguntarem, como você continua de pé depois de tudo isso? Respondamos, porque a graça de Deus me sustenta. Isso é um testemunho. Isso é pregar o Cristo com a vida. Isto é essa igreja. Uma igreja viva. Uma igreja ferida ainda pode ser uma igreja que cura. Você talvez esteja ouvindo essa mensagem e pense, mas eu também estou ferido. Então escute. Você não precisa esperar todas as suas feridas desaparecerem para ser instrumento de Deus para curar outros. Existe uma diferença entre fingir que está bem e confiar em Deus enquanto ainda espera o processo. Paulo nos explica isso em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Quando sou fraco, então que sou forte. Não é a nossa força que sustenta o mistério ou ministério, mas há um mistério de Deus, que esse mistério se chama graça, e é esta graça que nos fortifica diante de nossa fraqueza. Não é a nossa perfeição que nos sustenta no testemunho, mas é a perfeição de Cristo, com a graça de Deus derramada sobre nós, que nos sustenta no testemunho. E não é a ausência das feridas.
mas é a presença de Deus em nós durante e perante os momentos enquanto estamos feridos. É a sua presença em nós no processo. Os Salmos de número 40, o salmista pede a Deus, né, para o tirar do lamaçal do pecado. Deus tira do lamaçal. O salmista declarou-se muito bem no número 40, verso 2 dos Salmos, quando ele diz assim, né, tirou-me de um poço de perdição, de um lamaçal de lodo, colocou meus pés sobre a rocha e firmou meus passos. Acabei de me ver nesse salmo. Talvez seja a história de muitos de nós. Como eu acabei de dizer, acabei de me ver. Deus nos encontrou no lamaçal. Não fomos nós que encontramos Deus primeiro. Foi a graça que nos alcançou. E Ele, através da sua graça, nos colocou de pé sobre a rocha. E quem é a rocha é Cristo. E agora não podemos voltar voluntariamente para o lamaçal de onde Ele nos tirou, como se nada tivesse acontecido. O Salmo de número 51, não é? Verso 10, o salmista, né? Davi, depois do seu pecado, não tentou esconder sua condição diante de Deus, mas antes ele clamou: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, um espírito firme. É quando o pecador se arrepende. Essa precisa ser a nossa oração de contínuo, pelo menos a minha. Essa precisa ser a nossa oração. Não? Precisa. Será que devemos fazer assim? Senhor, faça nos outros, faça os outros mudarem. Não. Precisamos fazer, Senhor, faça em mim. Começa em mim. Será que não precisamos fazer isso? Cria em mim um coração puro. Renova minha mente. Purifica meus pensamentos. Muda minhas intenções. Ensina-me a perdoar. Ensina-me a amar. Ensina-me a obedecer. Converte-me a ti, Senhor. O Salmos 23, quando nós lemos, né? Quando tivemos, o salmista nos diz, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em algumas traduções, de nada terei falta, não é? O Salmos 23, verso 1. Quando estivermos no vale, não vamos concluir que Deus nos abandonou, não, meus irmãos. Porque o Senhor, Ele continua sendo nosso pastor. Deus não abandona os seus no vale. E quando chegarmos ao vale, Ele não diz, né? O salmista, no caso, não diz, Deus desapareceu. Mas ele diz, tu estás comigo. Essa é a diferença. O Senhor está conosco, com você, comigo, com nós, com cada um de nós, conosco. Eis a decisão que temos que tomar hoje. Que você precisa tomar. Que eu tomei, mas de contínuo preciso tomar. Então que hoje, que nós venhamos, pois hoje precisamos decidir. O que faremos com esta nova vida? Vamos continuar alimentando o velho homem? Ou vamos andar em novidade de vida? Hoje, vamos continuar negociando com aquilo que Deus nos chamou a abandonar? Ou vamos ficar brincando? Vamos obedecer? Ou vamos continuar preso ao passado? Vamos olhar para Cristo? Ou vamos ficar olhando para trás? Para o que foi ou deixou de ser? Ou vamos avançar para o alvo que Cristo nos chamou? Vamos continuar dizendo, é mais forte do que eu? Ou vamos lembrar, maior é aquele que está em mim? Vamos continuar vivendo como nós mesmos sempre vivemos? Ou vamos dizer,
Cristo vive em mim. Mas não dizer, mas de fato viver, como se de fato fôssemos a própria encarnação do Cristo. Para concluirmos, o chamado que Cristo faz a cada um de nós. No fim, não é sobre nós, meus irmãos, é sobre Cristo. Não é sobre a nossa capacidade, mas é sobre a sua graça, a graça divina, a graça de Deus. Não é sobre a nossa perfeição, é sobre a sua misericórdia, compaixão, piedade. Não é sobre nunca mais enfrentarmos luta, mas é sobre não enfrentarmos as lutas sozinhos, é saber que em tudo e em todo momento o Senhor se faz presente e é conosco, quer no vale, quer na água, quer no fogo, Ele está em todo tempo, hora e momento conosco sempre, quer sintamos ou não, Ele se faz presente e é conosco. Não é sobre nunca mais sentir vontade de voltarmos ao que éramos ou deixamos de ser. É sobre lembrar para onde Deus nos chamou. Não é sobre dizer eu sou melhor, mas antes sim é dizer eu sou alcançado pela graça de Deus. E se não fosse esta graça, o que seria de mim? Não é sobre construir uma aparência religiosa, mas é sobre o Cristo que vive em nós e nós que vivemos com a pessoa deste Cristo. Paulo nos resume perfeitamente isso aos Gálatas capítulo 2, versículo 20, sendo repetitivo pela terceira ou quarta vez nessa mensagem. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa precisa ser a nossa declaração. Eu não sou mais escravo do meu passado. Eu não sou mais propriedade do pecado. Eu, José Claudevan dos Santos, diga aí o seu nome se quiser, não vivo mais para alimentar a velha natureza. Eu pertenço a Cristo, eu fui chamado para uma nova vida. E mesmo que eu esteja ou seja ferido, continuarei caminhando. Mesmo que eu esteja chorando, continuarei adorando. Mesmo que eu esteja enfrentando uma enfermidade que nem cura ela venha a ter mais, continuarei confiando. Mesmo que o mundo não compreenda, continuarei seguindo. Mesmo que o passado tente me chamar de contínuo, responderei: eu já fui crucificado com Cristo. E quando a velha natureza disser volte, responda: eu não pertenço mais a este lugar. Quando o pecado disser você ainda é meu, responda, eu responderei: não, Cristo é meu Salvador, Cristo é meu Senhor. Quando a culpa disser você não tem mais jeito, responda, porque eu responderei: a redenção em Cristo. Quando o medo disser você está sozinho, respondamos, porque eu responderei: o Senhor é meu pastor. E quando o mundo perguntar por que você mudou, nós não precisamos fazer um grande discurso. Nossa única resposta poderá ser unicamente esta: porque Cristo vive em mim. E dito isto, se você quiser, ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que não sou suficiente em mim mesmo. Reconheço minhas fraquezas, meus erros, minhas limitações e meus pecados. Mas reconheço também que a tua graça é maior e eu não quero apenas melhorar minha velha vida. Eu quero viver uma novidade de vida em ti, Jesus. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Renova em mim, ó Deus, a minha mente. Quebra em mim aquilo que precisa ser quebrado e que precisa morrer. Ó Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fortalece aquilo que precisa viver.
Ajudai-me, ó Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a abandonar o pecado. Ajudai-me, Espírito de Deus, a perdoar. Ajudai-me, ó Espírito Santo, a amar. Ajudai-me, ó Paracleto, a servir. Ajudai-me, ó Espírito, ó Espírito que também é Deus no Pai, Filho e Espírito Santo, e assim na unidade santa dessa triunidade, desta trindade, ajuda-me a permanecer fiel. Senhor, se eu estiver sangrando, dai-me a graça para continuar testemunhando. Se eu estiver cansado, renova minhas forças. Se eu estiver enfermo, sustenta-me, ó Deus. Se eu estiver passando pelo vale, lembra-me de que tu estás comigo. Se o passado tentar voltar, lembra-me de quem eu sou em ti. Se a velha natureza tentar ressuscitar, dai-me discernimento para não alimentá-la. Que eu não seja apenas alguém que diz que é cristão, mas que a minha vida revele o próprio Cristo. Que a minha família veja Cristo em mim, coisa que nunca viram. Que meus amigos vejam Cristo em mim, coisa que nunca viram. Que aqueles que me feriram encontrem em mim o testemunho do perdão que nunca viram. Que os que sofrem encontrem em mim compaixão. Que os perdidos encontrem em mim uma direção para Cristo. Que no final de tudo não apareça o meu nome, que apareça o teu nome, porque eu não quero mais viver para mim. Eu não quero mais dizer como disse Paulo. Aliás, Senhor, eu quero dizer como disse o apóstolo Paulo: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Senhor Jesus, toma minha vida, toma meus planos, toma meus sonhos, toma meus projetos, toma as minhas dores, toma as minhas feridas, toma o meu passado, toma o meu presente, toma o meu futuro e me conduz nos teus passos, Senhor. Que eu ande em novidade de vida, que eu permaneça firme até o fim e que minha vida seja um testemunho vivo de que a graça transforma, de que a cruz liberta e de que Cristo faz novas todas as coisas. Em teu nome, Jesus, eu te peço. Guarda-me em teu coração, guarda-me sob a tua mão, sustenta-me no Espírito Santo, guia-me na palavra, que ela seja de fato a luz e a lâmpada que necessito, para a glória do Pai, em teu nome, Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, para finalizar, após esta oração, o mundo não precisa apenas ouvir que somos cristãos. Precisa encontrar Cristo em nós. E quando Cristo realmente vive em nós, o velho homem deixa de ser nossa identidade, o pecado deixa de ser nosso Senhor, e a cruz deixa de ser apenas uma imagem. Ela passa a ser lugar onde decidimos morrer para nós mesmos, para viver inteiramente para Jesus. Que Deus abençoe a todos, que você possa refletir, se desejar, compartilhar com outros. E que Deus os abençoe. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.